Pronto, Pedro, posso dar início? Olha aí. Não, assim, bacana, William. Você trouxe várias coisas, assim, das próprias terminologias da saúde, né? Eu acredito que a maioria é da saúde mesmo, né? Aqui do grupo, né? A gente tem gente, eu estou vendo aqui pessoas de movimento social, muitos psicólogos, muitos estudantes de psicologia. Uhum. Então você trouxe algumas coisas, assim, que são interessantes para nós. Eu só quero retomar um ponto, antes de eu dar início à minha fala, que você falou Tava fazendo um comparativo lá, né, com com o coronavírus, e daí você falou que eles não estão utilizando o grupo populações-chave para pensar o coronavírus, né? Uhum. Mas você reparou qual grupo, qual terminologia eles estão utilizando? É grupo de risco. E Sim, assim, eu sim. vou estar abordando assim com vocês é, no decorrer da minha fala, mas essa terminologia do grupo de risco, até a própria epidemiologia vem abandonado ela aos poucos, porque ela acaba reduzindo a infecção, determinada doença, a um grupo selecionado. Aqueles grupos que foram vistos como, de fato, tendo maior incidência ou tendo maiores possibilidades de serem infectados por determinada doença. E coloca o outro grupo, o restante da população, como, de certo modo, menos preocupado, menos imune a determinada doença. Então, ele é uma terminologia bem complicada de estar se trabalhando. A única vez que eu vi vulnerabilidade sendo falada no coronavírus foi naquele programa Combate ao Coronavírus da Rede Globo. Eu acho que, se eu não me engano, foi no dia 31/4. Eu até tenho anotado a data, porque foi o único dia que falaram em vulnerabilidade, não em grupos de risco. Mas essa é uma questão que nós vamos estar debatendo. Acabou entrando um pessoal novo, né? Então, gente, meu nome, acho que a gente já comentou, é Otávio. Eu sou daqui de Curitiba, capital do Paraná. Eu sou graduado em Ciências Sociais e tenho uma atuação dentro do movimento social no Grupo Dignidade. O Grupo Dignidade ele é uma ONG LGBT que atua há 27 anos já em prol da comunidade. Ela faz uma série de atuações hoje lá no grupo. Atendimento psicológico, fazia, né? Porque agora as atividades estão suspensas. Atendimento psicológico, consultoria jurídica e os projetos de prevenção ao HIV/AIDS, que foi justamente no qual eu me inseri. O projeto do qual eu fiz parte, gente, eu vou estar olhando aqui também umas apresentações, porque eu tenho no computador, tá? Mas eu também estou olhando as perguntas e o William também pode estar me dando um apoio, então podem Ah, tudo bem. ir comentando, tá, gente? O projeto do qual eu fiz parte foi o Viva Melhor Sabendo, que ele é um projeto do Ministério Público, Ministério da Saúde, em parceria com a Unicef, que é uma das organizações da ONG, da ONU. Então, esse projeto ele foi financiado em parceria com as organizações. Uma série de organizações que trabalham com diversidade sexual e também com HIV/AIDS participam desse projeto. Ele é um projeto em âmbito nacional. Então, praticamente todas as capitais houve já algum projeto. Ele iniciou em 2012, se eu não me engano, e teve a sua última, foi a que eu fiz parte, em 2018-19, a sua última versão. E depois disso, talvez ele sofra algumas adaptações, que é próprio das políticas públicas, né? Quando a gente faz uma análise de política pública, a gente sabe que às vezes elas podem estar sofrendo modificações no decorrer do tempo. Então, o projeto, ele fazia algumas atribuições que eram relacionadas às organizações. Então, nós íamos semanalmente em praça pública realizar testagem rápida por fluido oral, que são os testes que não precisam de sangue, não precisam de nenhum profissional da saúde para estar realizando, é feita pela saliva, então a própria pessoa mesmo coleta o seu instrumento, ela vai lá e, e depois o próprio educador ele acaba executando o teste, demora de cerca de 15 a 20 minutos. Ele é próprio para isso mesmo, para ser realizado em projetos de prevenção, em testagens de larga escala, de várias pessoas. Então ele é bem tranquilo de ser feito. Então, semanalmente, de 2 a 3 vezes por semana, nós estávamos em praça pública, realizando essa testagem. Só que o que era previsto já no projeto, que era passado para as organizações, um atendimento diferenciado. Não era pura e simplesmente fazer o teste, dispensava a pessoa, dava o resultado, tem HIV, não tem HIV. Era uma conversa, uma escutativa, um diagnóstico diferenciado. Então, esse projeto foi muito rico, porque me trouxe basicamente o que eu quero pesquisar, a minha pesquisa. Eu já havia pesquisado antes HIV na minha monografia e um projeto também de testagem para HIV, só que não este, aqui de Curitiba.
Então, quando eu entrei como educador, as coisas mudaram, porque eu já estava no meu campo de pesquisa. Antes mesmo de eu ser aprovado no processo seletivo do mestrado, antes de iniciar as minhas disciplinas, eu já estava em contato com a população, já estava falando sobre HIV semanalmente. Então, isso ampliou muito meu leque de possibilidades e a minha compreensão do próprio campo de pesquisa, né? Porque às vezes, quando acho que o pessoal, todo mundo que desenvolve pesquisa sabe que às vezes a gente começa a escrever, a gente não sabe exatamente quem que é o nosso interlocutor, com quem nós estaremos falando. Então, eu estar já num projeto desse foi fenomenal, né? Que deu várias possibilidades. Então, o que nós fazíamos dentro do Viva Melhor Sabendo, esse projeto? Além da abordagem individual para a realização dos testes de fluido oral, nós informávamos o resultado e ofertávamos informações sobre a prevenção combinada, que o William comentou brevemente, mas a prevenção combinada é um novo paradigma, digamos assim, novo modelo de prevenção que vem sendo adotado nos últimos anos, tanto pelo Brasil quanto pelas outras instituições internacionais que trabalham com a prevenção ao HIV e as outras STs. A prevenção combinada, de certo modo, ela junta todo um arcabouço de questões estruturais, sociais e biomédicas para estar ofertando essa possibilidade de prevenção para as pessoas. Então, tem a questão da redução de danos, a testagem regular para o HIV, a testagem para sífilis e outras STs nas gestantes, a PEP, a PrEP, que depois eu vou estar entrando um pouco mais com vocês, e tratar e diagnosticar as outras STs. O Brasil adota 8 componentes principais, que depois a gente pode estar deixando no link da biografia, né, da live, na bio do núcleo, essa mandala da prevenção combinada que o Brasil adota, mas o modelo que separaram todos tem muita coisa, incluindo a abstinência, que a abstinência sexual também é uma forma de prevenção ao HIV e às outras STs. O Brasil não adota essa perspectiva, mas tem países que adotam. Isso varia do contexto local e da forma como a política foi se delineando no decorrer do tempo. Então, a gente falava sobre essa prevenção combinada, realizávamos encaminhamentos para o serviço especializado, o SAI, CTA. No caso de Curitiba, é bem curioso, isso é até uma piada que o pessoal faz, porque a gente chama de COA ainda, que foi a primeira terminologia utilizada, que é Centro de Sim. Orientação e Atendimento. Depois ele foi... Aqui, Aí aqui é ainda é COA muito também? conhecido como. Não, aqui é CTA oficialmente, mas ainda é muito conhecido como COAS. Ah, é? Então, para ver como assim, às vezes a política muda, né? Só que no dia a dia, no cotidiano, as pessoas acabam ficando num termo, num, num conceito. Então, assim, isso é comum mesmo, a forma como a pessoa recebe a política, né? Mas essas mudanças não é o foco da nossa fala, elas, conforme foi mudando a sigla, também foi mudando as atribulações do serviço. Então, se inicialmente era para apenas, o COA era apenas para orientar, e tratar as pessoas vivendo com HIV, depois ele amplia, então ele começa também a testar, começa a acompanhar os casos não apenas de pessoas vivendo com HIV, mas também outros casos. Isso, isso tudo tem disponibilizado, né? Então o que nós fazíamos, que era algo bem interessante, que era o apoio e vinculação dos casos reagentes, que a gente chamava de linkagem. Nós linkávamos as pessoas. Vamos supor que quando você faz um teste de HIV, ou o teste dá positivo ou dá negativo. Se ele der algo diferente disso, vai ter que refazer o teste porque ele está errado. Então, quando dava positivo, nós tínhamos uma abordagem, quando dava negativo, nós tínhamos uma outra abordagem. Sempre individualizada, sempre pensando no que a pessoa estava necessitando naquele momento. Porque é muito comum, quem trabalha com saúde sabe, quando vai fazer algum trabalho educativo, se a pessoa não está afim de ouvir, se ela está muito nervosa, você vai falar por um ouvido, vai sair pelo outro. Ela não vai estar pronta para receber aquilo. E com o HIV é a mesma coisa. Então, se eu pegasse uma cartilha e lesse para ela, às vezes ela não estava querendo saber aquilo, porque a dúvida dela era uma questão muito específica. Então, o que eu adiantava falar de PrEP para uma mulher casada, sendo que ela não consegue sequer negociar o uso do preservativo com o seu companheiro? Então, o que a gente podia orientar para ela? Testagem regular para HIV, tentar talvez negociar o preservativo, se for totalmente contra, o lubrificante, que já sabe-se que hoje diminui a aderência do sexo. Então, tudo isso era abordagem muito individualizada, né? O nosso projeto, ele iniciou em outubro de 2018. E ele encerrou oficialmente em outubro de 2019. Só que, como tinha muito teste ainda, que nós tínhamos recebido, teste mesmo, para realizar, na ONG nós fazíamos ainda a testagem regular para as pessoas. Hoje a ONG já recebeu o teste que a pessoa pode retirar e levar em casa, né, o de sangue, da polpa digital.
Então tem essas duas possibilidades lá, mas tem muita gente que ainda prefere fazer conosco. Eu prefiro lidar com o fluido oral, quando eu estava lá, porque eu não gosto de lidar com sangue, né? Assim, não, é uma questão minha. É claro que a pessoa mesmo faz o teste, né? Nós estamos ali orientando, mas eu não gosto de lidar com sangue, assim, eu não sei, né? E o nosso foco era a população-chave, como o Lê já comentou, que eram as populações-chave de jovens vulneráveis, que é de 15 até 24 anos, e de gays e outros HSH. Nós realizávamos as saídas de campo semanalmente, e esse projeto, ele também era interessante que, no caso de Curitiba, tá, gente? Porque algumas outros estados, algumas outras cidades tinham uma dificuldade disso, que era a articulação em rede. Nós tínhamos uma facilidade imensa com o serviço especializado, com a coordenação municipal de DST e HIV/AIDS, com a coordenação estadual. Então, assim, a articulação em rede desse projeto foi fenomenal, porque a gente tinha muita facilidade de acesso. Tanto assim de ligar e explicar determinado caso de dificuldade, saber o acompanhamento. Tinha pessoas que não queriam ser linkadas pela gente, mas a gente conseguia saber dessa pessoa por conta do trabalho em rede. Então isso foi muito interessante, né? Como uma articulação com em rede, acho que todo mundo, não sei se todo mundo sabe, né? Mas essa assim, vários atores, diferentes atores estão ligando em determinada questão, nesse caso no HIV. Então, é, como eu comentei já, o projeto ele ia além um pouco da oferta de teste rápido por fluido oral. Nós falávamos um pouco com as pessoas sobre isso, né? Então a gente tinha uma metodologia muito específica para estar atuando em campo. A gente divulgava as articulações de prevenção combinada, sempre ligados à questão da confidencialidade do resultado e também do questionário, porque nós aplicávamos um questionário pré-teste, então perguntando as práticas sexuais das pessoas. Era um questionário que já vinha do projeto, era pronto, eu posso também estar divulgando depois no grupo, se alguém tiver curiosidade, né? Mas também acha online, se eu não me engano, eu já encontrei uma vez. No próprio site do aids.gov.br. Então, isso, às vezes, por exemplo, chegava um grupo de amigos, tinha questões que eram muito pessoais, então nós separávamos o grupo e cada educador aplicava um questionário e a pessoa respondia individualmente, porque sabe-se que esses questionários, né, quando tem questões muito pessoais, se aplica em grupo, a pessoa, a tendência dela mentir é muito alta, e para nós era, tanto para levantamento de dados, quanto para o atendimento da pessoa, tem muita dificuldade, porque se ela diz que ela não usa nenhum tipo de droga, eu não vou frisar tanto na hora de dar o resultado, na hora de dar o encaminhamento sobre as questões das drogas, porque não faz sentido para ela. Então, justamente por isso a gente tinha muita clareza em relação a isso, de estar sempre lidando de uma forma com confidencialidade tanto do questionário quanto do resultado. Nosso aconselhamento, escutativa, a confiabilidade do teste. Não sei se todos conhecem, mas tem aquele telab.gov, que é um conjunto de cursos do governo na área da saúde. E lá tem um curso que é chamado de, se eu não me engano, diagnóstico de HIV. Eu acho que é algo assim, de HIV/AIDS, algo assim. Eu não tenho certeza, mas nesse curso eles falam desses testes que nós aplicávamos. Então esses testes eles são ultra sensíveis, ultra sensíveis. Existem assim até alguns medicamentos que nós até levamos às vezes à lista que poderia dar um falso positivo, porque a pessoa estava tomando determinado até um próprio antirretroviral para tratamento de herpes, por exemplo, que já captava ali. Então ele era ultra sensível, assim. Então a confiabilidade do teste era muito alta. Então isso também nós tínhamos que passar para a pessoa, né? Que às vezes perguntavam, mas pode fazer isso? Eu não tenho que ir no postinho, não é só tirar sangue e demorar 15 dias? Por que eu não posso, em 20 minutos vocês conseguem me dar o resultado? Então tinha todas essas questões, né? É, e a orientação do pré e pós-teste, que era prático do nosso trabalho. Assim, em números eu separei aqui, os números eu vou falar muito brevemente, mas foram mais de 3 mil testes realizados em humanos, assim, foi muito teste. Números positivos, assim, eu também posso falar de testes positivos, eu acompanhei apenas 13 pessoas que eu tive contato para linkar o tratamento. Outros Positivo colegas para H... acompanharam também. Oi? positivo para HIV/AIDS. Positivo para HIV/AIDS. A gente acabava acompanhando também as outras, mas era sempre foco no HIV/AIDS, né? Sífilis e as outras coisas a gente acabava encaminhando. Então, assim, o que ocorreu, gente, com eu estando nesse projeto? Por que eu tentei frisar ele? Porque ele dá uma perspectiva de campo, né?
Às vezes a gente fica falando aqui muito no mundo das ideias, muito, talvez como a pessoa se relaciona, talvez como ela não se relaciona, e às vezes a gente esquece que o campo ele é muito diverso, as pessoas são muito diversas. O William até falou que ele ia me fazer uma pergunta da PrEP, né? Uhum. Que depois eu entro que eu quero focar um pouco nisso, que eu até mais ou menos sei. Será que as pessoas usando PrEP estão deixando de usar preservativo? É mais ou menos isso, né, William? Porque está muito ligado a isso. É o discurso que vem. Não é nem Não isso pode a falar, questão. querido. Não, é Não? porque eu lembro que parte da investigação que eu fiz para o meu trabalho de conclusão do curso, né, para o meu TCC, Uhum. eu fiz num grupo de pessoas que usam PrEP, no grupo do Facebook que fazem uso da PrEP. Aí lá no Sim. grupo eles tiram dúvidas e tudo, contam suas experiências com o uso da PrEP, como que tem afetado a vida e tudo. E é sempre um campo de tensão. É sempre um campo de Uhum. tensão quando alguém vem e diz, mas a PrEP só protege do HIV, tem a É, sífilis, tem a é. hepatite, etc. Aí vai ter vários relatos de outras pessoas dizendo, já tive 3 sífilis esse ano, a infectologista para me matar. Tem gente investigando, enfim, começa a gerar Uhum. uma série de discursos em torno dessas questões. Aí eu queria saber como é dentro dessa tua experiência, né? Dentro do que tu tem Uhum. discutido, tem conversado sobre PrEP, do grupo, da experiência que tu teve com o grupo lá, da prevenção ao HIV, como que tu vê essa questão e como que isso tem chegado mesmo, e também na questão dos discursos, sabe? Porque Uhum. eu, é um ponto muito delicado, eu não tenho nem tanta propriedade para falar. O que eu vi mais foi relatos de pessoas, e eu acho que é mais importante. É curioso eu falar isso, mas eu acho que é o mais importante para discutir essa questão, os relatos de quem faz uso da PrEP, Uhum. entendeu? Muito mais importante que qualquer dado científico, qualquer profissional referente da saúde, não sei o que, vai falar sobre o assunto. Mas aí as pessoas elas costumavam entrar numa discussão muito prolongada para Uhum. discutir. O uso da PrEP, ele me autoriza a não usar camisinha, entendeu? O não usar camisa, aí presta bem atenção na palavra, me autoriza, como se a gente fosse proibido a não usar camisinha. A gente é obrigado a estar Uhum. fazendo uso da camisinha, sabe? Porque aí a gente volta e retorna à questão das consequências, das sequelas da pandemia do HIV/AIDS, que vai criar esse campo de força, esse campo de narrativas, de discursos que vão, de metáforas, que vão nos obrigar a fazer coisas, que vão nos causar culpa, que vão nos perseguir. E quando a gente começa a discutir questões semelhantes, como, por exemplo, o uso de um comprimido da PrEP, me autoriza a não usar camisinha, etc. E aí uma outra coisa que tem surgido também, aí eu vou fazer logo tudo, essa pergunta são duas em uma vez para tu poder estar falando daqui a pouco, a questão de que eu tenho sentido que recentemente, assim, principalmente no campo dos homens que fazem sexo com outros homens, pessoas que são casais sobre discordantes, etc., que tem acontecido um certo imperativo da PrEP, uma certa questão de colocar o uso de medicamento na frente da prevenção combinada, entendeu? A gente começa, Uhum. antes da camisinha, de qualquer outra coisa, vem a PrEP, entendeu? Quando a gente está falando principalmente de homens que fazem sexo com outros homens e está falando, e aí de casais sobre discordantes das populações que são, que são populações para o uso de PrEP, no caso, né? Que aí a gente tem lá os documentos dizendo quais são as populações chaves para fazer o uso da PrEP. E aí eu também fico me perguntando sobre essa questão. A PrEP não estaria funcionando como mais um mecanismo desse processo de medicalização social, por exemplo? Uhum. Você trouxe uma questão que é bem interessante. Assim. Quando surge a PrEP, logo já surge e as outras STs. E as Isso. STs são infecções sexualmente transmissíveis. Assim, se a gente for falar das outras infecções sexualmente transmissíveis, nós não vamos falar da PrEP, porque a PrEP é para o HIV. Isso tá posto em todos os protocolos, em tudo que fala da medicação, fala PrEP prevenção ao HIV. E o que acontece também que as pessoas acabam esquecendo? Que no Brasil, a pessoa que adere ao uso da profilaxia para a exposição, ela vai fazer parte necessariamente, se ela quiser de graça, né? Se ela quiser pegar PrEP e SUS, ela vai ter que fazer parte necessariamente de um serviço especializado. Ela vai ter que frequentar o serviço especializado a cada 3 vezes, 3 vezes, a cada 3 meses, né? Então, de 3 a 4 vezes por ano, ela vai estar indo nesse serviço especializado. O que isso ocorre? Ela faz teste de hepatite C, ela se imuniza para hepatite B, ela se imuniza
para HPV em alguns casos. Ela faz os testes de Faz HIV, faz os testes de sífilis, faz o acompanhamento, saúde integral das outras um STDs, né? acompanhamento disso, né? Pensando em E como que também ela o faz medicamento alguns pode outros ajudar. exames. Alguns exames em relação Ao fígado, aos ao, rins. ao fígado, como está lidando com a medicação, efeitos colaterais, possíveis efeitos colaterais ou não. Então, digamos assim, que a pessoa que está aderindo à PrEP, ela se testa mais do que as pessoas que não aderem à PrEP. Porque ela vai ter que ser obrigada a se testar, ela tem que se testar, porque se ela não se testar, ela não vai pegar a medicação novamente. Então, de certo modo, quando surgem as outras STs, é quase um julgamento moral. Eu vejo dessa forma. É quase uma moralidade que está retomando ao sexo, primeiramente a moral em torno do sexo, a um sexo, digamos assim, que foge da norma reprodutiva heterossexual, e é um sexo que sempre foi condenado antes do HIV, durante o HIV e até agora depois, não dá para se dizer um depois do HIV, mas já não é mais do que era dos anos anteriores, né? Um HIV já endêmico. Então, assim, se a gente for falar de ST, a gente vai falar da PrEP. E o que surge isso, esse combate que você trouxe, achei que foi uma análise muito, muito boa que você trouxe, porque ele de fato existe. As pessoas, alguns, dentro da comunidade de PrEP, né, de pessoas que usam PrEP, algumas pessoas fazem questão a todo momento de lembrar das outras STs, como se as pessoas esquecessem, né? Outros falam, não tem problema nenhum, mas isso vai de usuário a usuário. Para você ter uma noção, o título da minha dissertação que surgiu, com base nesse projeto meu de campo, é o diversos usos da PrEP, porque eu não acredito em um único uso. Ninguém usa para uma única forma. Seria muito redundante, seria muito assim, fraco uma análise dizendo que as pessoas tomam PrEP e logo farão sexo sem camisinha com várias pessoas. Às vezes não. As pessoas gerenciam seu risco o tempo inteiro, a todo momento. Às vezes ela só deixa de usar o preservativo com um determinado parceiro, ou só quando ela bebe, ou com. Sabe, tem muitas questões. Eu acho que o caso mais discrepante, assim, o que fugia muito para ver assim que foi de uma pessoa do momento heterossexual que ele queria fazer engravidar de um amigo dele soro positivo. Então ele queria aderir à PrEP. Então veja só, é muito específico o caso dele. Ele não mantinha relações sexuais com homens cis, apenas com mulheres, mas ele queria estar utilizando porque ele queria engravidar de um amigo. Então veja só como é particular esse caso. Então se a gente generaliza, PrEP é só para fazer sexo sem camisinha, a gente acaba perdendo um conjunto de pessoas que gerenciam sua sexualidade de outra maneira. Então é A mais gente ou até menos tira o isso. Assim. sentido, né? A É, gente até tira o sentido do que é a PrEP, porque, é como eu estava colocando, ela vai surgir dentro desse âmbito de prevenção combinada. Ela não vai surgir uhum, como uma ideia, como um uso isolado de um medicamento.